Boa tarde ou bom dia a todas as pessoas presentes. Meu nome é Bárbara. Queria muito agradecer a chance de apresentar um pouquinho aqui da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento. Eu vou pedir licença para ler um pouco o meu roteiro para conseguir me ater ao tempo dos 10 minutos. Então, eu trago aqui algumas reflexões para entendermos o momento em que estamos hoje na pesquisa sobre a arte popular. Acredito que o debate sobre o tema não está esgotado, pelo contrário. Justamente por ser um campo historicamente construído, não só socialmente, é sempre necessário debatê-lo à luz da contemporaneidade. Neste sentido, julgo importante pensarmos como a arte popular se articula hoje com a arte contemporânea, as identidades nacionais globalizadas e as instituições museológicas e de ensino. Já foi amplamente estudada a retomada do interesse das manifestações populares no século XIX, interesse esse que Renato Ortiz, divide entre romântico e folclorista. A consciência da importância da tradição, como nos diz Burke, e a consequente valorização do exotismo e das viagens pitorescas na Europa, teve ecos no Brasil. O romantismo, aqui, encontra na figura do indígena no seu protagonista, além da vida rural, cujas tradições ajudam a formar a história de uma nação recente, em uma perspectiva desenvolvimentista, mas que também busca valorizar o passado, que a individualiza. É com base nessas fundações que começa a se desenhar, portanto, a nossa identidade nacional, a exemplo do que aconteceu ao redor do mundo. Segundo Marilena Chauí, nação e povo funcionam como entes simbólicos saturados de sentido, que se materializam em casos particulares, que, por sua vez, tornam-se símbolos mais gerais. É fundamental, nesse sentido, dizer também dos apagamentos que essa imagem forjou, principalmente da história negra do país, miscigenada de uma forma idealizada e sem conflitos nessa figura do popular. Esse personagem que representaria o tipo brasileiro, bastante utilizado pelos artistas modernistas que buscavam uma forma de particularizar as vanguardas no país, funda uma estética e uma temática que reconfigura o circuito institucional da arte. Em paralelo, os estudos folclóricos alimentam a curiosidade e as pesquisas sobre este outro que se opõe à civilização industrializada. Entre as estratégias de musealização da arte popular e as políticas de preservação e resgate, podemos citar como exemplos a primeira exposição de cerâmica pernambucana, que organiza as obras de Mestre Vitalino em 1947, mesmo ano em que é criada a Comissão Nacional do Folclore, e a participação de Heitor Prazeres na primeira Bienal Internacional de São Paulo, em 1951. Desde então, as artes ditas populares seguem sendo assuntos de mostras, temáticas ou não, e de políticas públicas. Entre os anos 60 e 80, se pudermos simplificar o período para fins didáticos, observa-se um sentido político e ideológico acrescido às discussões, com o objetivo de promover uma tomada de consciência sobre a realidade brasileira e articular o povo em prol de propostas revolucionárias. Já nos anos 90, a Constituição recém-promulgada e as discussões sobre patrimônio material renovam epistemologicamente o campo da cultura popular, trazendo para a discussão, entre outros assuntos, a perspectiva dos próprios criadores e sua produção no presente, não mais como algo no passado, que deve ser resgatado. Se pensarmos que a categoria arte popular estruturou-se em oposição à arte erudita, ou seja, fora do cânone artístico, a decolonialidade pode nos ajudar a entender como estudá-la em diálogo com os demais campos da arte que convivem simultaneamente, por meio, por exemplo, de conceitos como de ecologia dos saberes. Além disso, a arte popular, assim como os museus, foi um aspecto fundamental da modernidade, e se pensarmos como Aníbal Quijano, também da colonialidade. O processo classificatório da modernidade barra colonialidade, segundo o pesquisador, fundou uma concepção de humanidade segundo a qual a população do mundo se diferenciava entre inferiores e superiores, irracionais e racionais, primitivos e civilizados, tradicionais e modernos. Desconstruir essas dualidades também me parece fundamental para uma pesquisa contemporânea. Eu busco ilustrar essas discussões a partir de uma exposição, a Bienal Sesc Vídeo Brasil. Inicialmente conhecido como Festival Vídeo Brasil, o evento teve início em 1983, sob a curadoria de Solange Farcas, que permanece até hoje na direção dos projetos. O objetivo declarado da mostra é reunir e sistematizar um acervo de vídeos e novas mídias, produzidos principalmente a partir do sul geopolítico mundial. Eu escolhi, nesse artigo, não usar uma linha de raciocínio cronológica, embora um recorte de tempo tenha sido feito,
São considerados aqui apenas os festivais realizados entre os anos de 2000 e 2020. O material de consulta primordial foi o catálogo das exposições. A seguir, elaboro então alguns temas de debate que as obras expostas suscitaram em mim e que podem contribuir para a manutenção desse diálogo com os demais pesquisadores do evento. A primeira reflexão a ser colocada surgiu no desenho do método da pesquisa de doutorado que venho desenvolvendo. Meu objetivo inicial era de mapear quantos artistas populares se inserem nas principais exposições de São Paulo, no intuito de que o quantitativo pudesse embasar uma discussão sobre a representatividade no circuito. Ao estudar, porém, as biografias dos artistas exibidos, me deparei com uma dificuldade de localizá-los como populares ou não, com base apenas na sua escolaridade, o que me pareceu bastante simplista e até contraditório, se pensarmos que colocar popular como sinônimo de autodidata, embora ainda bastante corrente, poderia ignorar as tradições de aprendizagem de diversas comunidades, como se os saberes passados de geração em geração não fossem uma forma de conhecimento. Um exemplo seria aqui o de Guardiões da Memória, filme que é um filme documental dirigido por Alberto Guarani, que explora a memória de indígenas mais velhos e a forma de transmissão de saberes em algumas aldeias do estado do Rio de Janeiro. E ele é licenciado em Formação Intercultural pela UFMG. Então, demonstra aqui que a escolaridade formal não seria apenas um critério. É importante, no entanto, observar algumas mediações entre os artistas eruditos e os artistas populares. Uma dessas mediações pode ser vista em Tons de Argila, de Elisa Maria Cabral, que mostra artistas trabalhando em peças utilitárias, além de cenas de queima, e ela referencia esses artistas apenas no final do filme. Então, é um filme construído por uma artista erudita, mas que usa o popular como tema. Um outro exemplo pode ser a videoinstalação de Ayrton Heráclito, Buruburu, que traz alguns elementos da cultura tradicional do candomblé, como a pipoca, que dá nome à obra, numa linguagem bastante contemporânea, que é ressignificada pela performance. Então, a gente poderia considerar aqui uma mediação estética. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para o debate é a diferença entre rural e urbano, popular e periférico. Porque boa parte das vezes o popular ele é considerado apenas aquele de origem rural e o urbano normalmente é associado ao termo periférico. As obras de arte que retratam esses temas periféricos, elas costumam ser mais críticas, como é o caso de Território Vermelho, em que o artista ele cedeu algumas câmeras para vendedores ambulantes que trabalham nos semáforos retratarem o seu cotidiano. Em oposição, Corges, filme que foi gravado na terra de Guimarães Rosa, traz um cenário mais contemplativo do sertão, em que as cenas são mais lentas, o tempo passa mais devagar e a gente não tem tanto essa perspectiva crítica de talvez uma desigualdade já naturalizada. Além do sertão como recorrência temática e formal nas produções que se distanciam dos temas urbanos, é possível ver também uma repetição da ênfase nos trajetos e migrações. Aqui, nesse exemplo do filme Sertão Acrílico Azul Piscina, a gente tem uma jornada pelo Nordeste brasileiro e cenários do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia, mesclando antropologia e experiências pessoais dos artistas, como um caderno de viagem, né? Uma forma de produção ainda bastante corrente contemporaneamente. Por fim, gostaria de mencionar brevemente a importância das criações coletivas, que podem, em partes, ressignificar o conceito ainda enraizado do artista genial herdado do Renascimento. As propostas coletivas têm sido crescentes nas mostras de arte, e no recorte aqui apresentado, gostaria de mencionar a obra Conte Isso Àqueles que Dizem que Fomos Derrotados. O coletivo de criadores, em parceria com o movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, documenta uma ocupação, filmada em primeira pessoa, desestigmatizando as pessoas que lutam por moradia e construindo, em paralelo, uma crítica crescente à especulação imobiliária em todos os centros urbanos. Obras como essa podem nos ajudar a recuperar a função social da arte e de suas produções. De acordo com Walter Mignolo, a colonialidade atua em uma tripla dimensão: a do poder, a do saber e a do ser. Acredito que, apesar de serem parte de uma máquina moderna e colonial, o museu e a universidade devem incluir em sua ação projetos que ponham à prova, ou ao menos explicitem, essa colonialidade do saber. A arte, por ir além do racional e provocar os sentidos, também pode ser uma ferramenta interessante para questionar não só o saber, mas também o ser.
Neste sentido, entendo ser fundamental estudar práticas artísticas e curatoriais que possam estimular essas discussões. Mais do que fazer uma crítica às mostras aqui estudadas, pretendo sistematizar o campo que vem sendo construído contemporaneamente, a fim de compartilhar práticas a serem mantidas e espaços que ainda podem ser ocupados de outras formas. O popular, de encontro a esse pensamento, pode nos ajudar a ressignificar as bases culturais canônicas construídas desde o final do século XIX em nossa identidade nacional, além de propor outras formas de conhecimento que formem um campo compartilhado. Aliar esses dois conceitos, o popular e o decolonial, e trazê-los para a discussão coletiva, foi meu principal intuito, materializado aqui na observação da Bienal Sesc Vídeo Brasil. Espero poder discutir esses temas mais na parte do debate. Obrigada.